Quer aprender um método simples para você identificar o seu nicho, para você começar a atuar e colocar a cara na internet, produzir seu conteúdo na internet? Vamos lá, que vamos de passo a passo hoje. Eu sou Gabi Salles Digital do Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue, vai lá e me segue. Não agora, né? Espera terminar de ver o vídeo, depois vai lá aqui embaixo na descrição e me segue no Instagram, que eu trago diariamente conteúdo direto do campo de batalha voltado para esse mercado digital. Eu acredito demais que esse é um mercado de educação. Eu acho que tá entrando cada vez mais gente bem intencionada e querendo fazer o bem na internet. Então eu tô aqui justamente para pegar na sua mão e te conduzir ao longo dessa jornada. E hoje eu vou falar um método bem simples. Você vai ver que é simples, mas o simples às vezes liberta, né? Quando a gente tem acesso ao passo a passo simples, pra gente ter clareza do que precisa ser feito pra gente localizar aquele nicho. Às vezes parece que tá aí na sua frente o nicho, mas você não consegue identificar. Então, com esse passo a passo, a gente vai conseguir ter um pouco mais de clareza de qual que é o nicho que você pode entrar e começar a produzir conteúdo na internet. Qual que é a primeira orientação que eu dou pra pessoa que tá pensando como que ela vai se posicionar na internet? Eu vou criar um perfil e aí eu vou falar sobre o que nesse perfil. Nossa, eu sou uma pessoa tão complexa e realmente, né, a gente tem vários assuntos concorrentes, a gente pensa em muitas coisas, a gente estuda muitas coisas. Eu, por exemplo, sou mãe, esposa, empresária, eu falo sobre lançamento também, mas ao mesmo tempo eu já estudei muito sobre amamentação, eu estudo sobre feminino, sobre constelação familiar, um tanto de coisa. A gente é muito complexo, né? E acaba que a gente fica meio perdido. Nossa, mas eu posso falar de tanta coisa, e a gente fica meio sem saber o que a gente faz com isso. Então a primeira coisa que você tem que fazer é colocar isso num papel para começar a ter clareza. Então pega uma caneta, pega um papel e escreve, faz uma lista de todos os grandes tópicos que você poderia falar, que você se interessa, que você é referência. Então coloca também, por exemplo, os seus amigos, quando eles te ligam, qual que é o assunto que eles te ligam para pedir a sua opinião, por exemplo. Então, tem um assunto que as pessoas me ligam que é perguntar sobre adoção de cachorro. Eu não produzo conteúdo sobre isso, mas isso estava lá na minha lista inicial. Adoção de cachorro, sobre saúde de cachorro também, apesar de eu não ser veterinária nem nada, mas eu sempre tive muito cachorro. Eu sempre peguei os cachorrinhos da rua para poder cuidar. Então, as pessoas começaram a me ligar. Então, isso é legal tá também na sua lista. Então, faz uma lista. Eu poderia falar sobre amamentação, sobre maternidade, sobre gestão de pessoas, sobre gestão de projetos, que eu também sou gerente de projetos, sobre desenvolvimento de software, que eu sou analista de sistemas, sobre lançamento, sobre tudo. Faz uma lista assim grandes tópicos, sobre tudo que você poderia falar, que as pessoas poderiam se interessar pelo seu conteúdo, e escreve isso lá. Escreve agora. Dá pausa no vídeo e já começa a escrever. Escreveu? Beleza. Agora você vai pegar essa listagem e marca com uma bolinha as que você mais gostaria de falar na internet. Pode ser mais de uma, tá? Mas marca assim, nossa, esse aqui eu acho que ia ser foda. Porque eu gosto de falar disso, porque eu ia transformar a vida das pessoas, que as pessoas precisam disso. É claro que a gente tem que pensar o que as pessoas precisam, o que as pessoas querem. Mas tem que ter a ver com o que a gente quer falar também, porque senão não tem vida longa. Não adianta a gente só pegar, nossa, tem esse nicho de mercado, tem super demanda, mas nossa, tipo, dá vontade de vomitar quando eu vou falar sobre ele. Não, você não vai produzir conteúdo sobre isso. Pra gente conseguir ter resultado, na verdade, a gente precisa ter consistência. O que é consistência? Produzir conteúdo todo fucking santo dia, entendeu? Então, você tem que, pelo menos, gostar de falar sobre aquilo, é o mínimo, né? Você tem que sentir a vontade para falar sobre aquilo e você tem que estar vivendo aquilo também. Então marca aí com uma bolinha nos conteúdos que você acha interessante, que você gostaria de falar todos os dias. A gente vai falar um pouquinho mais dessa lista, mas daqui a pouco. Antes você vai fazer o seguinte, escolhe uma dessas aí que você colocou bolinha e explode em subtópicos. Então, por exemplo, lançamento. Eu poderia falar sobre copy de lançamento, funil de e-mail, estratégia de compra de tráfego, execução de lançamento, organização de equipe, operação de lançamento em grupo de WhatsApp, gatilhos mentais, transição de carreira para poder trabalhar com lançamento, sobre métrica de lançamento, sobre como que é a vida de um lançador, como conseguir um expert. Então, assim, tem um universo de coisas que eu poderia falar sobre o lançamento. Explode isso em subtópicos, em vários tópicos, vai explodindo. Maternidade, eu poderia falar sobre amamentação,
sobre introdução alimentar, sobre criação com apego, disciplina positiva. Escolhe um e explode isso. E é pra explodir, explodir mesmo. Eu falo, tipo assim, 100 tópicos. Faz aí uma lista de 100 tópicos. Isso aí já vai te dando uma dica do tipo, eu quero falar sobre isso, isso aqui tem bastante espaço para falar, tem muito conteúdo que eu posso falar, isso aqui as pessoas realmente estão interessadas. Então já vai escrevendo e vai pensando assim, beleza. E pode explodir mais de um, tá? Faz um, aí fala, beleza, gostei, agora deixa eu fazer o outro, deixa eu testar. Vai fazendo isso e explode em subtópicos. Sabe o que você acabou de fazer? Você acabou de ter várias ideias para posts, para conteúdo de curso. Você tem ali... Lógico que tem um tanto de coisa que você precisa elaborar a partir daí, você precisa identificar o que as pessoas realmente querem, você precisa fazer uma pesquisa de persona, então dá uma olhada nos comentários de posts das pessoas que estão produzindo conteúdo parecido, você precisa olhar comentário de vídeo também, precisa depois começar a produzir conteúdo, conversar com as pessoas que você está atraindo para ver o que elas estão procurando, conversar em box. Então tem uma série de pesquisas que você precisa fazer para você não só ajustar o seu conteúdo, como você pensar numa coisa paga, numa prestação de serviço, num produto, num curso. Mas você já tem aí a base, a raiz que você pode voltar sempre e consultar. Um comentário legal que é o seguinte, você pode explodir aí, né, uma bolinha e depois explodir outra e ver que tem coisas que você consegue mesclar. Então você consegue arrumar um subnicho entre as duas. Então, por exemplo, eu posso pegar mães que fazem lançamento. Então eu posso, por exemplo, usar como pano de fundo a maternidade. Então, tipo, eu que sou uma mãe ocupada, que tenho um filho pequeno que está fazendo aula online em casa, que é uma criança que me demanda, que eu tenho preocupação com a educação dele, e eu tenho preocupação em ter tempo de qualidade com ele, eu tenho preocupação em trabalhar com a criação com apego, mas ao mesmo tempo eu sou uma empresária que tem resultado e que faço lançamentos de grandes resultados e tudo mais. Eu posso usar a maternidade como pano de fundo, não para entregar conteúdo, mas como pano de fundo, para eu entregar o meu conteúdo de lançamento, e eu posso, inclusive, usar essa maternidade como pano de fundo para me conectar com outras mães, outras mulheres e trazer essas mães para o meu mercado, né, para o meu lançamento, para entenderem que essa transição de carreira, por exemplo, para trabalhar com lançamentos, pode ser uma boa. E aí eu posso falar sobre transição de carreira e tudo mais, voltado para essa persona mãe. Então você consegue pegar dois nichos, né, dois assuntos, e transformar em um subnicho. E eu gosto muito do subnicho, porque quanto mais específico, melhor. Quanto mais específico, mais chance você tem de dominar esse mercado, porque ele é pequeno, ele é específico, e depois você vai crescendo e vai expandindo. Algumas observações importantes. Não demora muito para escolher uma bolinha, não demora muito para escolher um assunto para você começar a executar. Por quê? Você não vai ter resultado semana que vem. Você vai precisar um pouquinho testar e treinar e executar e errar e ajustar o caminho. Então você não está casando com o tema. Não gasta muito tempo elaborando, nossa, agora eu identifiquei que eu vou falar sobre lançamento, então eu vou fazer a logomarca, vou montar meu CNPJ, não. Porque se você faz isso, você demora demais. Se você elabora demais, você fica cada vez mais apegado a esse assunto. Então tem que ser uma coisa que tem que fluir, tem que ser rápido, tem que ser assim, testa rápido, erra rápido, para poder consertar rápido. Então começa a executar, começa a produzir esse conteúdo, coloca em prática e você vai ajustando à medida que você for caminhando. Ninguém casa com o conteúdo, a gente vai ajustando. Inclusive, para dar aqui o meu exemplo, lá atrás, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu criei um blog de casamento. Aí eu falei, tá, beleza, legal, começou a dar muito acesso e tal, mas agora eu já não tô casando mais. Eu casei, passou, não queria mais falar sobre aquilo. Eu comecei a falar sobre artesanato. Eu tinha falado um pouco sobre artesanato lá no meu blog de casamento, que eu fiz as minhas forminhas. E aí eu criei um blog de artesanato, um perfil de artesanato, comecei a falar sobre artesanato. Lá pra Santa, falei, tá me dando meio um pouco de trabalho esse negócio de artesanato. Toda semana tem que ficar pensando o que eu vou fazer pra poder postar vídeo, o negócio não decolou. Aí eu fui pivotando o conteúdo aos poucos, comecei a tentar vender produto como afiliada no meu perfil de artesanato, e foi assim, e eu fui evoluindo até que hoje em dia eu falo sobre lançamento enquanto empresária, com resultado e tudo mais. Então é o seguinte, se eu tivesse ficado empacada lá atrás, eu vou falar sobre o quê? Eu vou falar sobre, eu ia ficar... inclusive eu passei por um período também que eu criei um e-book de amamentação, e eu ia falar sobre amamentação, e eu realmente por um período eu falei sobre amamentação. Então faz parte, e as se conectam com pessoas, as pessoas se identificam com o seu perfil, com quem você é, e querendo ou não, acaba que a gente atrai uma pessoa parecida com a gente.
Então as pessoas que se conectarem com você, com o que você está entregando, pode ser que elas, inclusive, transicionem com você à medida que você for migrando de nicho. Se eu tivesse ficado empacada lá atrás esperando o melhor nicho, eu provavelmente não ia ter produzido conteúdo de casamento, de artesanato, de maternidade, de nada disso, e pode ser que eu não chegasse ao ponto que eu tô aqui agora produzindo conteúdo de lançamento que não tem nada, absolutamente nada a ver com o que eu comecei a produzir conteúdo lá atrás, mas serviu como aprendizado, serviu como caminhada. E hoje em dia eu tenho muito mais segurança do meu posicionamento, porque eu fui, errei e falei, tá, beleza, eu vou ajustar a rota. Não é bem aqui não, fui ajustando a rota porque eu fui caminhando e fui descobrindo. Tem muitas coisas, anota isso, tem muitas coisas que a gente só sabe, só enxerga qual que é o caminho, qual que é a solução, depois que a gente já começou a andar. A gente só enxerga o caminho depois que a gente já começou a dar os primeiros passos. Então vai, escolhe uma bolinha e vai. Só vai, começa a executar, começa a fazer. Se tiver com vergonha de produzir conteúdo no seu perfil, as pessoas vão achar que eu sou doido. Vou começar a falar aqui agora sobre óleos essenciais no meu perfil pessoal. Cria um outro perfil. Aliás, eu vou colocar a card, eu não sei se aqui, provavelmente aqui, ou aqui, não sei. De um outro vídeo que eu fiz sobre como destravar na frente da câmera, que tem algumas dicas também relacionadas a isso, tá? Mas espera, termina de ver esse vídeo aqui. O importante mesmo é que você comece. Escolhe um, vai, executa, começa a fazer, começa a produzir esse conteúdo e vai se encontrando no meio do caminho, vai compartilhando as dúvidas que você tá tendo. Inclusive, a gente tem que mostrar o feio também, a gente tem que mostrar as fragilidades, a gente tem que mostrar tudo, né? Do nosso relacionado ao nosso conteúdo. Lógico que usando a nossa vida pessoal como pano de fundo, mas com foco no conteúdo. E, inclusive, eu tenho algumas referências, né? Isis Moreira, não sei se você conhece, Isis Moreira é um dos grandes nomes no mercado, ela já mudou de posicionamento umas 200 vezes, ela vira e mexe, ela arquiva o feed dela todo e começa a se posicionar tudo de novo, e ela continua tendo resultados sistematicamente. Ela é nutricionista, começou a produzir conteúdo lá atrás, enquanto nutricionista, falando para Nutris, né, que elas chamam de Nutri, falando para Nutris, e aí lá para tanto ela começou a produzir conteúdo sobre marketing digital, posicionamento, Instagram. Hoje em dia ela tá falando sobre marketing cristão, se eu não me engano, e é isso, ela vai mudando e ela vai sendo fiel ao novo posicionamento dela, e ela não tem medo de mudar. Então é o seguinte, se você tá pegado, tipo, ai meu Deus, hoje como é que eu vou produzir conteúdo sobre maternidade se hoje em dia eu trabalho no financeiro? Não se apegue, tá? Então, por exemplo, se você tá querendo produzir conteúdo sobre maternidade, mas tá insegura, porque às vezes, vai que lá na frente eu quero fazer outra coisa, não se apegue. Começa a produzir conteúdo sobre o que tá fácil, sobre o que você quer começar a falar agora, sobre o que tá fazendo seu coração vibrar, sobre o que você sabe que você vai conseguir ter consistência, porque é um negócio que você tá vivendo todos os dias, é um negócio que você curte falar, e só vai. Lá na frente você vê o que faz, se muda, se ajusta. E aí você vai saber o que você vai poder fazer lá na frente, porque você vai estar vivendo isso. Ao invés de ficar tentando imaginar, tentando vislumbrar, tentando, inclusive, criar uma ansiedade de um negócio que ainda nem existe. Então só vai e faz.